Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre primitivas, ou eu posso pensar assim, minha noção de integral. Então, quando eu vou pensar em primitiva, eu preciso pensar que eu tenho uma função, tá? 2x, por exemplo. 2x, eu preciso pensar assim, qual foi a função que eu derivei que me deu 2x? Bom, lembrando que a derivada, se eu tenho a potência, eu vou fazer o quê? Eu vou dar o tombo, então vai ficar n, que multiplica x, n menos 1, ok? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho quem que eu derivei? 2x, né? Então, se eu tenho, ó, 2x, ou melhor, x ao quadrado, quando eu derivo, eu tenho... Se eu pegar o 2x, x ao quadrado, a hora que eu derivo, eu tenho 2x. Então, isso aqui é uma função que me dá, como primitiva, da minha função 2x, é x ao quadrado. Porém, se eu tiver aqui, ó, x ao quadrado mais uma constante qualquer, a hora que eu derivo, eu também chego nela. Porque eu tenho assim, eu vou dar o tombo aqui, então vai ficar 2x. A hora que eu derivo a é uma constante, a derivada é zero. Como zero não vai me afetar em nada, vai ficar 2x. Então, eu cheguei na mesma função que eu queria aqui, ó. Então, quando a gente fala assim, em primitiva, eu tenho x ao quadrado mais todas as funções onde que eu tenho uma constante somando aqui, vai me fornecer 2x quando derivo. Ok? Então, a minha primitiva, que a gente faz a notação do f grande, vai ficar aqui em x ao quadrado mais uma constante qualquer. Então, essa constante qualquer, ela vai me dar a família de primitivas. Ok? Se eu pensar numa outra função qualquer, então é isso que eu tenho que pensar. Tem função que para eu pensar ao contrário assim não é simples, já é mais complicada, tá? Mas é sempre isso. Qual a minha primitiva é quem? A função que eu derivei, que me forneceu essa que eu estou trabalhando. Então, se eu tiver aqui, ó, minha funçãozinha, eu tenho 3x ao quadrado mais 2x mais x menos 3, por exemplo. Então, a hora que eu vou pegar minha primitiva, eu preciso pensar termo a termo. Então, aqui, ó, se eu lembrar a regra da potência da derivada que tá aqui, ó, como eu tenho um polinômio, o polinômio é mais fácil pra gente enxergar, eu tenho aqui, eu dei o tombo e subtraí 1, então vai ficar quem? X ao cubo, que quando eu vou dar aqui, ó, eu vou derivar, vai ficar 3x ao quadrado. Aqui eu tenho x, quando eu derivei, eu tenho aqui, ó, tá? 2x, quando eu derivo aqui vai dar 2, só que eu tenho um quadrado aqui. Porque aí a hora que eu derivo, vamos fazer termo a termo pra gente entender, ó. X ao cubo, a hora que eu derivo, eu tenho x, 3x ao quadrado. Se eu pegar aqui, ó, o quadrado dividido por 2, eu vou ter o que, ó, 2x dividido por 2. Posso simplificar, vai me fornecer 2x aqui. Então, os dois aparecem. Menos 3x. A hora que eu for derivar 3x, eu vou ter o quê? Menos 3. O meu 1 aqui deu tombo. Então, vai ficar x, 1 menos 1, que é 0. Então, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, vai ficar menos 3 vezes 1, que é menos 3. Então, é o valor que eu tenho aqui, ó. Então, essa primitiva vai ser quem? É x ao cubo mais x ao quadrado sobre 2 menos 3 mais uma constante. Ok? Então, essa funçãozinha aqui é a primitiva, tá? Dessa funçãozinha f aqui, ó. Então, o que eu estou pensando? Quando eu falo em primitiva, eu preciso sempre pensar o quê? Que é a função que me deu a origem, essa que eu quero, que eu estou trabalhando. Minha funçãozinha f aqui. Que ela vai ser o quê? Minha funçãozinha f nada mais é do que a derivada de f. Então, eu tenho o quê? Que f de x, ela é primitiva de f se a derivada
tá? De f grande vai ser igual a minha finha. Se isso aqui acontecer, eu estou dizendo que eu tenho uma primitiva. Então, sempre eu vou achar a função que deu origem à minha funçãozinha f. É essa que é o conceito, que é quando a gente fala em primitiva. Isso daqui nada mais é do que eu pensar já que eu estou fazendo uma introdução para uma integral. Como que eu vou estar calculando essa integral? Porque a integral, quando a gente fala de integral, eu estou fazendo o quê? A volta da derivada. Então, se eu derivo, tá, a minha integral, ele vai fazer o processo inverso. Então, eu cheguei aqui, eu tenho essa função, eu derivei, cheguei aqui. Para eu fazer a integral, eu saio daqui, chego aqui. Então, se eu pensar ali, ó, se eu tenho n, xn menos 1, é minha função derivada, para eu achar ela, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar voltando aqui. Então, vai ficar x, tá? N menos 1 mais 1, eu vou estar somando 1, e vou estar dividindo por n menos 1 mais 1. A hora que eu pensar aqui, ó, esse menos 1 mais 1 aqui é 0. Menos 1 mais 1 é 0. Então, vai ficar n, x elevado a n, dividido por n. N dividido por n é 1. Então, minha função que eu quero vai ser x elevado a n mais uma constante qualquer. Então, aqui é um processozinho simples de que a gente tem derivada, tá? Então, se eu pensar aqui, ó, que eu tenho integral, símbolo de integral, 2x mais 1, e eu quero fazer minha integral na função x. Então, eu vou estar somando 1 no expoente. Então, eu tenho 1 mais 1, e estou dividindo por o mesmo expoente. Sempre quando eu tenho uma constante, eu vou aparecer a constante vezes a minha variável. Então, aqui eu tenho 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, vai ficar x, 1 mais 1, 2, mais x, mais uma constantezinha, porque eu não sei se eu tinha constante na minha função. Ok? Então, esse aqui que é o que a gente fala o quê? Processo, iniciação do que é uma integral, do que é uma primitiva. Ok, pessoal? Bons estudos!